Retomada no mercado imobiliário. Fato, uma esperança, um exagero ou uma mentira? Qual dessas quatro define melhor? É um fato. É um fato. É um fato. Ou seja, é um meio do caminho entre o exagero e a esperança. O Secov soltou um comunicado depois de publicar que foi o melhor ano de vendas e lançamentos de residenciais de São Paulo. Talvez para frear um pouco a expectativa, eles falaram, 2020 é um ano de estabilidade, não vai ser um ano de crescimento, a retomada está completa. Como é que você enxerga isso não só em São Paulo, mas nível Brasil? Eu concordo, Henrique, com o raciocínio do Secov, porque há um ano atrás era impossível imaginar que 2019 teria sido o ano do recorde histórico de lançamentos e vendas da cidade de São Paulo. Então, enquanto nós vemos o Brasil se recuperando na construção civil, o primeiro ano positivo no macro segmento da construção civil, que daí engloba também empreiteiras, obras públicas, etc., depois de 6 anos de queda, então é o primeiro ano positivo, o mercado imobiliário de São Paulo é algo à parte e, portanto, era impossível um ano atrás nós prevermos isso. Talvez seja bom realmente colocar um pouquinho de água nessa fervura, que não dá para crescer de novo 50%, né? O mercado não vai de 55 para quase 80 mil unidades agora em 2020. Mas eu acho que o que tende a acontecer nesse ano, permanecer essa certa estabilidade, talvez com números também de crescimento ainda, mas um crescimento em vias com uma estabilidade ao redor de 5% de São Paulo, mas é isso se espalhar um pouco mais pelo Brasil. Está muito focado em São Paulo ainda essa retomada. Muito focado e mais uma outra cidade, mas que em termos absolutos não foi tão significativo, né? Então o mercado de Goiânia foi uma retomada ao longo de 2 anos, é o mais importante mercado da região centro-oeste do Brasil. Eles atingiram o maior resultado desde 2013. Legal. O Secov destaca também que em 2020 pode não haver um crescimento muito grande em número de vendas e de lançamentos, mas deve haver um aumento de 10% do VGV, dos imóveis. E aí eles destacam que os terrenos tendem a ficar mais caros, e os imóveis também, naturalmente. Como é que você enxerga esse movimento de encarecimento dos imóveis depois de vários anos de queda nos preços e ano passado novamente perdendo para a inflação? Eu acho que a diferença da evolução de preços do que aconteceu em São Paulo com o restante do Brasil é mais intensa do que a diferença no volume de lançamentos e vendas. Ou seja, se tem um ponto que realmente São Paulo é uma realidade completamente diferente, diz respeito a preço. Os preços ficaram represados por causa da queda, o raciocínio está correto, mas em São Paulo no ano passado eles cresceram muito intensamente. Hoje é comum uma quantidade muito grande de lançamentos acima de 15 e acima de 20 mil reais, e nós temos já uma meia dúzia de lançamentos acima de 30 mil reais o metro quadrado privativo do apartamento sendo lançado. E nós conversamos, a Brain fez uma pesquisa agora em janeiro, com 15 incorporadores de São Paulo e 5 grandes imobiliárias de São Paulo. Ou seja, 20 players que compraram terreno ou intermediaram compra de terreno no ano passado. E nós temos 3 regiões distintas para entender esse fenômeno em São Paulo. As EIs, né, as zonas de interesse social, nós temos os corredores e nós temos as áreas nobres. E dentro das áreas nobres ainda temos uma especificidade daquelas regiões que são os meios de quadra das principais regiões de São Paulo. Então, nas zonas de interesse econômico e social, né, onde se lança Minha Casa, Minha Vida, o aumento do preço do terreno no ano passado, 2019, foi ao redor de 8% a 12%. Por que ele sofreu menos pressão? 2 motivos. São muitas regiões e tem o teto do programa. Nos corredores, nas regiões dos corredores, o aumento médio de terrenos foi de 15%. Por que não foi maior, mas também não foi tão alto? Porque tem muita área, mas não tem o limite de preço que o Minha Casa impõe. Nas regiões nobres, como Moema, Jardins, Nova Conceição, Novo Brooklyn, onde mais? Vila Mariana, Chácara Santo Antônio, Perdizes, o aumento foi de 30%.
e nos miolos de 50%. Isso Então, é ruim. Claro que é ruim. É bom para quem? Para o dono do terreno. Mas é ruim para o incorporador, porque ele tem que repassar isso para o cliente. E quando ele repassa para o cliente, a margem dele não muda. Essa era a minha próxima pergunta. A gente não está falando em aumento de preços porque o incorporador aumentou a margem de lucro. A gente está falando de aumento de preços porque encareceu o custo. Encareceu o custo. O incorporador, ele teve, para o que foi lançado no ano passado, ou no começo desse ano, o aumento de preços foi mais recuperação de margem. Mas para o novo ciclo que vai ser lançado a partir de 2020, não é recuperação de margem, é aumento de custo, né? Então isso é ruim para o mercado. E tem um fenômeno que aumentou esse processo e acelerou esse processo no final do ano, que foi o leilão de CEPACs. A Prefeitura de São Paulo captou mais de R$1 bilhão. E nós mesmos temos dois clientes que lançaram agora em fevereiro de 2020, um projeto, um deles que era para lançar ao redor de 12 a 13 mil metros, ele está sendo lançado em R$15 mil o metro, e o outro que lançaria em 18 e está lançando a 21. Fruto basicamente do preço do CEPAC estar muito acima do que era previsto antes do leilão. E portanto, isso é parte perda de margem e parte aumento de custo do que o consumidor vai fazer na ponta. Como a demanda era reprimida para esse tipo de produto, nesses bairros muito nobres, dá para passar, mas talvez no próximo leilão de CEPAC já não seja viável. Você acha que as incorporadoras aprenderam com a última crise econômica a ter calma e escolher bem terrenos, escolher bem os projetos, ou nesse movimento de retomada está saindo comprando terreno e inflacionando o preço das áreas? Nós, como analistas de mercado, como consultores que desenvolvemos inteligência estratégica, temos esse como o nosso maior medo, Henrique. Nós percebemos que muitos aprenderam, mas muitos não. O que difere esse momento do momento anterior? Nesse nós temos a forte presença dos fundos. Os fundos existem há muito tempo, mas tem muito mais fundo e muito mais fundo com muito mais dinheiro. É inigualável a comparação da participação dos fundos nesse momento e durante o boom. O boom foi feito via bolsa e crédito bancário. Este novo ciclo está sendo feito também com bolsa, embora elas estão começando agora, né? A Mitre aí foi alargada, mas quase toda semana a gente tem uma nova empresa dizendo que vai abrir capital. Nós continuamos tendo a questão bancária, mas nós temos uma atuação muito forte dos fundos em diferentes formatos, seja via equity ou via participação direta, enfim. E como a taxa de juros ficou muito baixa, né, nós estamos no piso da Selic, a nossa preocupação é que com o excesso de liquidez, a ansiedade de compra de terrenos, o medo de eventualmente perder terreno e não ter aonde alocar o capital, leve ao mesmo resultado da última crise em duas questões importantes. Primeira, compra de muito terreno para produto igual. Todo mundo diz que vai lançar um estúdio e um quarto no melhor endereço de São Paulo. Tá na moda. Então, assim, tudo é melhor endereço, entendeu? Não, mas a boa região é boa sempre. Ela é boa sempre. Mas se tiver 10 na melhor região, são 10, não são 5. Ou não são 2. E, portanto, pode ter oferta. Vai continuar tendo comprador ou locador. Mas se tiver 10 ao mesmo tempo, o preço final vai sofrer pressão. Então, e o segundo motivo, pelo aumento de custo, né? Então, se há uma disputa muito intensa por compra de terreno, o preço, o insumo básico de qualquer produto é ter. Essa é a maior preocupação que nós temos como analistas de mercado imobiliário, não termos aprendido com os erros passados. Perfeito. Você comentou da abertura de capital, a Mitre, agora a Moura do Bom também abriu, a primeira nordestina tá na bolsa. E aí eu não me lembro o nome do diretor, mas um diretor da Cirela, em entrevista ao portal Seu Dinheiro, que escreve bastante sobre economia, ele se revelou preocupado com esse novo movimento de abertura de capital depois de 11 anos, justamente porque capitalizadas as empresas podem sair comprando muito terreno e fazendo muito projeto. Isso pode chegar e estourar uma nova bolha, Fábio? Você acredita nesse perigo no curto prazo? Veja, é importante também primeiro esclarecer, né, que a nossa bolha foi uma bolha de preços, né? Ela não foi uma bolha de mercado, como a americana, e nem uma bolha de financiamento, né?
Tanto que o que aconteceu? Nós tivemos um volume durante o período muito grande de descontos e de extratos, porque como o preço caiu, um monte de gente falou, bom, eu comprei por 200, hoje vale 150, é até mais barato eu destratar e eventualmente ter que comprar a unidade. Então, a nossa bolha foi dessa maneira. Eu acho que pelo menos um erro, que foi talvez um dos mais importantes durante o primeiro ciclo, de empresas que lançaram ações, elas evitarão a expansão geográfica. Incorporação é um negócio que não combina com escala geográfica, salvo no produto econômico. Porque no produto econômico você consegue ter escala. E você, inclusive, precisa dessa escala se você quer ser grande. O mercado é quase infinito, por assim dizer. Né? Tudo quanto é lugar vai ter gente querendo comprar Minha Casa Minha Vida desde que haja funding. Então, fora do mercado Minha Casa Minha Vida, quando qualquer uma dessas incorporadoras sai de São Paulo e vem para Curitiba ou vai para Belém, ela tem que montar uma estrutura lá. E dela tem a estrutura de supervisão. É muito manual, né? É muito artesanal o produto, fora do Minha Casa Minha Vida. Então você não tem ganho de escala. Eu não ouço as empresas que pretendem fazer captação planejando expansão geográfica, salvo as empresas que atuam no segmento econômico. Que é um bom sinal. Que é um bom sinal. Por exemplo, a Pacaembu. Né? Pacaembu vai expandir, ela já é uma empresa regional e ela agora quer virar uma empresa nacional. Ela é uma empresa do estado de São Paulo que está com uma outra incursão em outros locais e agora tem de fazer uma expansão. Você não ouve a Mitre falando isso. A Mitre vai ficar em São Paulo. Né? A Moura do B, que é uma empresa do Nordeste, ela já tem uma atuação no Nordeste, mas são cidades parecidas e muito próximas. Então ela também não pretende fazer uma expansão para o interior do Nordeste. Ela está em 3, 4 capitais. E é 1 hora de viagem, 40 minutos de viagem de avião, às vezes meia hora de viagem de avião de uma capital para outra. Então faz sentido aquela macro-região poder estar expandido, mas eu não vejo a Moura do B querendo entrar numa cidade como Petrolina, que é uma grande cidade do interior, né? No Nordeste, no interior do Piauí. Então, eu não vejo esse tipo de movimento, o que eu acho saudável. Então, isso pelo menos a gente não deve repetir de erro. Perfeito. Vamos para o nosso segundo tema. Segmento econômico, Minha Casa Minha Vida. Como é que você vê a mudança do ministro do Desenvolvimento Regional, a entrada do Rogério Marinho, e nas pesquisas que vocês fazem, né, no contato que tem com os incorporadores, o que vocês têm sentido de otimismo ou pessimismo? A gente não sente nem otimismo nem pessimismo, a gente sente preocupação. A Brain é uma empresa que nasceu como inteligência estratégica voltada a business. Os primeiros projetos que nós fazíamos eram de planejamento estratégico, e nós fazemos até hoje planejamento estratégico. E ao longo do ano passado, 2019, nós fizemos 6 planejamentos estratégicos para empresas que só faziam Minha Casa Minha Vida e que falaram, posso acabar morrendo se eu não tiver um plano B. No ano retrasado, nós tínhamos feito 4. No ano passado, a gente fez 6 e temos várias empresas falando o que vai acontecer com Minha Casa Minha Vida. Você que gira o Brasil. Ninguém sabe. Então, a preocupação é que nós não sabemos. O funding é limitado. Eu estava essa semana ainda com o vice-presidente da Caixa, que é o responsável pela área de crédito imobiliário. Você vê, semana passada, precisaríamos hoje, final aqui de fevereiro de 2020, de 900 e poucos milhões para regularizar a liberação do Minha Casa Minha Vida contratado. Não é dívida passada, mas é para regularizar as contratações. Semana passada foram liberados 50 e poucos milhões. Ou seja, é muito conta-gota, né? Vai fazer é 5%. É muito conta-gota. E não tem recurso, né? Não tem. Tem no FGTS. Só que 10%, grosso modo, do subsídio é do orçamento. Então, por causa de 10%, a gente não consegue liberar e travar os outros 90%. No final do ano passado, foi feito um ajuste com o fundo, onde o fundo cobriu os 100% para o governo pagar aos poucos e tal. Foi feito lá um acordo, talvez fosse algo possível. Mas o que a gente vê é que a CEBIC, né, o Zé Carlos Martins e a própria Ebraim que estão lutando muito para conseguir regularizar isso. A gente percebe no parlamento, tanto na figura do presidente da Câmara quanto no presidente do Senado, né, do Maia e do Alcolumbre, uma abertura muito grande para ouvir os pleitos do setor. Eu acho que o Rogério Marinho tem um trânsito extraordinário no próprio Ministério da Economia.
a gente imagina que ele vai conseguir destravar isso. Acreditamos que o programa Minha Casa Minha Vida mudará de nome e mudará de conceito, justamente para depender um pouco menos do financiamento diretamente do governo. E por que isso é possível hoje, Henrique? Porque hoje a gente tem uma taxa de juros absurdamente barata. Então a gente consegue ter um funding privado ou semi-estatal, no sentido de que pode ter o Banco do Brasil e a Caixa têm uma participação nisso, em especial a Caixa, mas não é diretamente do governo. Então eu acho que a gente deve migrar para um plano onde a dependência é menor. No Minha Casa Minha Vida faixa 3 isso já acontece, na prática a maior parte dele já está sendo substituído ou já foi substituído pelo SBPE, então eu tenho uma tranquilidade de que as faixas maiores o SBPE já vai conseguir resolver. O desafio principal é como é que a gente vai solucionar o faixa 1,5, que é onde mais se consome subsídio. O faixa 1,5 não pode passar, assim como foi feito no ano passado em medida de emergência, a contar só com recursos do FGTS? Essa é me parece a saída mais óbvia no momento, a não depender de subsídio da União? A questão central é se daí o fundo vai conseguir absorver tudo. Tá. Né? Para o primeiro semestre ele conseguiria solucionar, mas daí o recurso do fundo vai acabar antes também. E as empresas não podem contratar só durante 7, 8 ou 9 meses. Elas vão ter que contratar no final também de 2020. Porque afinal tem gente que vai estar lançando em outubro de 2020 ou em dezembro. Ele não pode daí esperar às vezes 3, 4 meses para segurar as contratações só para entrar em 2021. Então eu acho que ela é uma boa alternativa de gestão, mas talvez a gente precise de uma solução um pouco mais de longo prazo. Então é um problema de funding, tanto do orçamento da União quanto do orçamento do FGTS para aguentar a demanda. Veja, o orçamento do FGTS já está dado, a gente não tem como expandir, ele deve ser algo similar ao ano passado. Ano passado, você veja, ocorreu uma queda ao redor de 6% em dinheiro, mas houve um aumento de 3% nas unidades contratadas do Minha Casa Minha Vida via FGTS. Por que fez isso? Porque contratou menos Minha Casa faixa 1,5 e mais faixa 2. Porque o faixa 2 consome menos subsídio. Foi uma estratégia inteligente. Foi ruim para a população que tem menos renda. Mas para o conjunto do mercado foi bom. Porque você conseguiu contratar mais unidades ainda. Então gerou mais emprego. Né? Ou seja, movimentou mais a economia e a construção civil. Mas para quem ganha menos, infelizmente, então talvez essa própria estratégia de gestão possa solucionar esse problema. Essa reformulação, então, ela tem que atacar mais a faixa 1,5 e faixa 1 principalmente, né? A faixa 1 não existe. Faixa 1 faixa 1 na prática não tem mais, né? A última contratação ainda foi lá no governo Temer, umas 40, 50 mil unidades e acabou, porque a faixa 1 depende totalmente, o FGTS também dá suporte, mas depende muito do orçamento do governo e hoje é completamente inviável. Mas você acha que é possível resgatar a faixa 1? Afinal, a gente tem 8 milhões de moradias de déficit, né? Mas o déficit ele é importante, as pessoas moram em algum lugar, não moram? A maioria mora, né? Então, assim, existe um certo problema de quando a gente fala de déficit. Primeiro, 40% do déficit praticamente é excesso de gasto com aluguel. Então não é um déficit. O sujeito mora em algum lugar. E ele precisa necessariamente ter um imóvel próprio? Não necessariamente. Né? Ele necessariamente quer um imóvel próprio? Não. Aí isso é uma questão de crescimento econômico. Por que aumentou tanto o déficit da locação? Porque a renda caiu. Ele está comprometendo mais da renda. Ele era casado e os dois trabalhavam. Agora só um trabalha. Compromete mais da renda. O que mudou no valor do aluguel nesse caso, inclusive? Nada. Só que ele passou a estar na estatística de déficit. Então, eu acho que assim, o déficit é algo importante, a gente tem que combatê-lo, mas não significa que as pessoas não morem. Então, esse é um pedaço. Outros 40% do déficit, mais ou menos, dizem respeito à coabitação. O que é coabitação? Um menino de 20 anos, 25 anos, né? Um menino, um homem, né? Mas enfim, no sentido que é filho, casou e mora com a esposa na casa do pai ou do sogro. Ele, em geral, constrói a famosa meia-água, edícula, o nome que você queira dar na tua região, que é aquela casa nos fundos, e mora lá. Por quê? Porque não tem renda para ir morar sozinho. E ele só vai sair com faixa 1. Ele não está no mercado, ele não tem poupança para entrar no mercado em geral, ele vai ter que ficar uns anos ali. Isso é super comum. E aí nós temos aí ao redor de 20% do déficit, que é déficit de moradias precárias ou região precária. Esse é aquele grave mesmo,
Porque é o sujeito que mora mal mesmo, Sem estrutura, né? nenhuma. Sem estrutura nenhuma. Ou na residência ou no entorno, né? De estrutura daí de luz, água, esgoto, etc. né? É possível atender essas pessoas? Você acha que a reformulação do Minha Casa Minha Vida, que vai ser rebatizado muito provavelmente, para não carregar até a imagem do PT, do programa, né, do PT, você acha que vai conseguir atender com todos os problemas orçamentários que o Brasil tem? Empresas que atuavam com faixa 1 e que vocês consultam, qual que é a expectativa? A expectativa é de não voltar isso nos próximos 3 anos. Pelo menos nos próximos 3 anos. É inviável dentro do contexto econômico, orçamentário, isso não é viável. Tanto que a luta que se faz é para conseguir manter e eventualmente fazer crescer o faixa 2 e no limite o faixa 1,5. Tá, faixa 1,5 é o ponto de partida. Não existe antes. Perfeito. Bom, nosso próximo tema aqui é condições de crédito para o comprador do imóvel e agora mais recentemente de financiamento à produção. A Caixa anunciou na semana passada novas linhas de empréstimo para empresas, agora atrelado ao IPCA e ao CDI, além de uma redução de 27% nos juros da TR. Então eu gostaria que você comentasse como você enxerga esse movimento da Caixa pioneira, acho que é o principal banco de fomento à habitação no Brasil, se isso pode ser expandido para outros bancos, se isso deve acontecer, e as condições para o consumidor que tem melhorado desde o ano passado com a queda da Selic, né? Veja, eu acredito que o mercado imobiliário esse ano será o segmento econômico mais beneficiado com a queda da taxa de juros. Por quê? Porque diferente da indústria, que tem capacidade ociosa, o nosso segmento não tem capacidade ociosa. Ele responde no ato. A nossa taxa de juros os valores são altos, pequenas reduções fazem muito efeito. O sujeito vai comprar uma televisão, é caro? Digamos uma televisão de R$1.000, pode ter televisão de 10 ou de 100 mil, mas uma televisão de R$1.000. A taxa de juros mensal desse financiamento no crédito vai de 2,5% a 3,5% em 12 meses. Portanto, a redução na parcela não vai chegar a R$5. O que muda? Nada. Na prática, nada. Nada. No nosso mercado, não. Nós fizemos uma simulação a partir de dados do Bradesco, um financiamento de R$200 mil a 14% juros, que eram há 3 anos atrás. Nós tínhamos arredondando 4,5 milhões de famílias no Brasil que podiam tomar esse financiamento. A 7%, dobra para 9,7 milhões famílias. Então, em 3 anos, sem mudar nada na renda, no PIB ou no preço dos imóveis, nós dobramos a quantidade de pessoas que podem comprar um imóvel de R$200 mil. E hoje, a 4,5%, 4,25%. Mas é que eu estou considerando isso a taxa do financiamento, né? Não a taxa, não a taxa Selic. Né? Tá. É que naquele momento elas estavam muito próximas, né? E agora a taxa está chegando justamente em 7%. Se você pegar a PCA, ela, pelo que a Caixa está falando, vai ser ao redor aí de quase 9%, mas também é fixo ao longo de 30 anos. Qual é a tua vantagem? Não é a taxa ser tão mais baixa, mas você tem risco zero, né? Flutuação zero. Então, assim, você tem segurança nesse período. A escolha do FANI vai depender também do teu perfil como tomador de crédito. Essa taxa pré-fixada, ela começa a vigorar nos nas contratações a partir de hoje, inclusive. Se você escolhê-la. Se você escolhê-la, né? E a questão do IPCA, como é que você enxerga? Porque a gente está com a inflação controlada. Isso nos últimos 2 anos aí, pelo menos. Ano passado, 2018, ano passado bem controlado, esse ano as estimativas de janeiro e de fevereiro também. Mas muitos especialistas dizem que é arriscado, a gente não sabe se num financiamento de 30 anos, que é o que costuma ser de um imóvel, se nos próximos 30 anos o IPCA vai estar controlado. Isso é rebatido pela Caixa, de que não, foi muito estudado, tem projeções que garantem que vai ser vantajoso. É vantajoso contratar pelo IPCA, pensando no financiamento longo? Nós temos, Henrique, 3 perfis hoje de financiamento. Até 1 ano atrás nós tínhamos um. TR. Juro flutuante, né? A taxa é fixa, mas tem TR. Hoje nós temos IPCA, mais uma taxa fixa, portanto que flutua o IPCA, e a taxa é menor do que a taxa que você estava contratando antes. Neste caso, eu acho que ele é mais válido para contratos de menor prazo.
Por que contratos de longo prazo as pessoas usam? Porque você também pode mudar em algum momento o indexador. Porque, veja, existe a possibilidade de refinanciamento do imóvel. Já existia antes. Né? Existia a possibilidade de você financiou há 5 anos atrás a taxa de 14 com a Caixa. Chegar no Bradesco, no Itaú, no Santander ou no banco que você tem relacionamento e falar, olha, eu tenho aqui uma dívida ainda de 200 mil, de 500 mil, de 1 milhão no meu imóvel, já paguei 45%, quero refinanciar. Você topa refinanciar hoje, menor? Bancos topam, né? Porque ele quer trazer esse crédito para lá. Então isso já era permitido. Ele também vai ser permitido com o contrato de IPCA. Né? Então, eu não sei os pormenores de cada contrato, mas é permitido você antecipar isso, em algum momento trocar. Né? Até porque o banco sabe que não é vantagem para ele, de repente, ter um contrato em que o saldo devedor vai explodindo, porque ele sabe que vai virar inadimplência. Exato. E ele não vai querer ficar com o imóvel na mão e revender o imóvel. Custo, né? Né? Então, essa possibilidade existe. Essa é a segunda maneira. E agora que foi lançado justamente essa semana, dia 20 de fevereiro, a taxa de juros pré-fixada. Né? Então, assim, você quer o menor custo, IPCA. Você quer segurança e previsibilidade, taxa pré-fixada. Né? Mas aí a tua parcela é maior. Uhum. Você quer um misto dos dois. Então, você não vai ter a menor taxa, mas você não está travado também e não está arriscado. Você pode ir no modelo tradicional. Legal. Então, vai depender do perfil do consumidor. E a portabilidade no ano passado disparou. 144%. Então, acho que esses novos produtos, essas novas possibilidades, deixam o mercado muito mais aquecido. Sem dúvida, eu acho positivo. Vai ter adesão das empresas para essa nova modalidade de IPCA também para financiamento da produção? Eu acho que para financiamento da produção é automático praticamente, sabe? Porque, inclusive, agora, como os bancos estão... O financiamento da produção, o risco é pequeno, né? Porque é um crédito de 36 meses, em geral. Uhum. Então, não se vê a possibilidade de um descasamento da inflação alto num curto prazo. A relação é com um tomador, num volume maior, você conhece o histórico do cara, né, da incorporadora, o relacionamento é mais longo, então isso já acontece. Eu vejo que no apoio à produção é mais simples do que no consumidor final. Qual que é a sua avaliação sobre o trabalho que vem sendo feito pela Caixa Econômica Federal no tocante à habitação? Veja, ela é o maior banco do país, né, de habitação, mas ao mesmo tempo ela também depende de orientações do governo, né? Eu, como economista e como analista e agente do mercado imobiliário, ela teve um lucro recorde no passado, né? Mais de 20 bi. Eu acredito que faria um bem danado à economia, inclusive ao lucro futuro da Caixa, se ao invés dela remunerar o governo com uma parte muito expressiva do lucro, ela aumentasse o seu próprio capital, aumentando a quantidade de dinheiro que ela tem disponível para emprestar, em especial em apoio à produção. Porque o funding do consumidor final está praticamente dado, né? Não vai ser um problema. Mas o funding da produção ela poderia ter uma ação mais intensa se não tivesse restrições eventualmente de liquidez. Né? Ela não está com problema de liquidez, mas o que eu quero dizer é que ela podia aproveitar o lucro para ampliar a liquidez. Né? Eu acho que faria bem ao país e à própria Caixa, e em especial ao mercado imobiliário isso. Perfeito. Para a gente fechar a questão do financiamento, FGTS, sabemos que tem restrições muito graves de recurso e a própria União pior ainda. SBPE está com um saldo de poupança bastante bom. Você enxerga que ele sozinho consegue dar conta da demanda ou cada vez mais o mercado de capitais e as gestoras de home equity, de private equity e de fundos de investimento de pessoa física ou institucional vão ter espaço aí? Eu acho que a competição aumentou. Não vejo problema de funding do FGTS, do FGTS sim, né? Nós estamos no limite, o ideal é que ele pudesse crescer mais, mas houveram várias políticas de saque ao FGTS desde o governo Temer. Né? Esse foi um lado da política liberal que foi ruim para o mercado imobiliário. Né? O FGTS perdeu aí mais de 50 bilhões nos últimos 3 anos e no final é um ganho que algumas pessoas físicas têm, mas perde a economia como um todo. Então, na minha visão, é negativo. O SPPE não vejo problema para os próximos 2 a 3 anos, porque embora às vezes nós tenhamos meses que a poupança perde dinheiro, como todo mês tem um volume voltando do pagamento de quem está financiado já.
Então ele deve aguentar por mais uns 2 a 3 anos, até porque justamente a parte mais importante da tua pergunta, o que vai acontecer com a LIG? O que vai acontecer com, né, os CRIs e por aí vai? Vão aumentar. Né? E vão aumentar por quê? Não é tanto pela demanda, é pela oferta. Né? As empresas, graças à taxa Selic muito baixa, têm mais chance de conseguir emitir de maneira barata títulos que as pessoas físicas compram. Passa a ser competitivo até algumas vezes com os bancos, né? Passa a ser, né? Porque assim, o fundo sempre foi mais caro que banco. Sim. Né? Senão os bancos não emprestariam, né? Claro. Os fundos dominariam o mercado. Então por que as pessoas preferem com o banco, as empresas? Porque é mais barato, né? O fundo acabava ficando para a empresa que não tinha uma governança muito boa, não tinha ali o crédito. Não tinha crédito, né? Não tinha crédito. Tinha crédito, né? O fundo assume naturalmente mais risco porque ele tem que entregar uma rentabilidade maior. Sim. Né? Os bancos, em especial durante a crise, aumentaram demais a régua de exigências para fazer o financiamento de apoio à produção. Qual foi a maior dificuldade que eles acabaram criando? Além de vendas, passou a ter necessidade de obra. Quero que você garanta que você vai fazer um pedaço da obra. E muitas empresas tinham produtos bons, poderiam vender, lançar e vender, mas não teriam dinheiro para fazer os 6, 10, 12 meses de obra para chegar nos 30% de obra. Aí os fundos cresceram. Aí os fundos... Essa brecha. Tinha brecha, mas no começo também não tinha taxa boa. E aí a incorporadora ficava no meio do caminho. Porque o fundo também não é a mesma taxa para todo mundo. Se ele percebe um risco maior, ele também aumenta a taxa dele. Agora é o contrário, os fundos estão muito competitivos. Legal. Muito. Então eu acho que vai crescer, mas não é por causa do mercado, da demanda necessariamente, é pela oferta. Quando nós falamos hoje sobre preços de terreno, nós comentamos que justamente os fundos estão muito líquidos e colocando dinheiro nos incorporadores. Ou seja, eles estão criando demanda, que é uma oferta de apartamento, mas é uma demanda de produto para eles. E por que eles fizeram isso? Porque, captei muito dinheiro aqui. Eu conversei com um fundo em dezembro que tinha como meta em 2019 captar 1,8 bi a 2 bi. Captou 5,5 bi. Tem que dar vazão para esse... Precisa dar vazão, ele vai colocar na poupança. Né? A gente brinca, não. Então eu acredito que vai crescer bastante. Perfeito. Nosso quarto tema, daí depois a gente troca. Já agora puxando para o PropTech, que é o primeiro evento da Smarts no ano, o primeiro Summit, né? Na verdade o segundo evento. Tecnologia, inovação, resultados para o mercado imobiliário provenientes de uso de novas ferramentas, de novas plataformas, de novos sistemas. Como você avalia nos últimos anos a adesão do mercado a estar conhecendo e aplicando inovações e tecnologias nos negócios? Esse talvez seja um dos mitos do mercado, né? Nós somos um mercado ainda pouco orientado à tecnologia, então a gente fala muito, mas na prática a gente conhece o Uber, ou seja, nada a ver com o mercado imobiliário. Né? O que eu quero dizer é que explodiu a oferta de startups. O ambiente, né, de startups construtechs que se ampliaram para proptechs, né, ou seja, um conceito mais amplo do que simplesmente ligado à construção, né? Então é ligado à ideia de propriedades, né? De properties, né? Então da área da prospecção à área do financiamento e daí todo, claro, processo produtivo, processo de venda, processo de comunicação. Esse segmento cresceu, mas ainda é muito desconhecido. Parte disso tem a ver com a cultura do segmento de construção, de que historicamente fez tudo sempre igual, né? É o setor, tirando... As pessoas falam, né, é igual à indústria extrativista. Eu até acho que a indústria extrativista, dependendo, tem mais tecnologia. Vamos numa mina de carvão para você ver se não tem muita tecnologia lá. Né? Não se tira carvão como se tirava em 1900. E a gente constrói quase igual a 1900. Então, eu acho que conhece-se pouco. Ano passado, nós fizemos, junto com o Smarts, uma pesquisa com cerca de 250 a 300 incorporadores e loteadores sobre PropTechs. Vimos muita curiosidade, mas pouca ainda utilização. Nós estamos repetindo a pesquisa nesse ano, e essa pesquisa, a gente quer ver o que mudou. Vai ser a primeira vez que nós vamos ver
o que mudou em conhecimento, mas o que mudou fundamentalmente em aplicação. Quem está usando? Que tipo de tecnologia? O que eu ouço que realmente brilha aos olhos das empresas está ligado a blockchain. Ou seja, na parte fora da construção, da engenharia, talvez o maior gargalo seja justamente a questão de gestão de contratos. Muito papel, muito cartório, muita ida de lá para cá, e aí, em especial, imagina, né, o incorporador sofre, lança 120 apartamentos. Um loteador vende 500 na cidade que não é dele, porque o escritório dele, portanto, o back office está em outro lugar em geral. E aí manda contrato, e daí o contrato chega errado, daí tem que mudar, daí tem que pegar a impressora lá e vai. Então, realmente, eu vejo por que brilha os olhos dos incorporadores, loteadores, a ideia do blockchain e da criptografia, né? As transações elas vão ficar muito mais ágeis, seguras, econômicas. E isso é algo que eu ouço bastante curiosidade. Legal. Tá? A gente já, desde o ano passado, vem escrevendo, vem produzindo muito conteúdo sobre tecnologia e a gente vê que de ponta a ponta ela pode ser útil. Então não é só para levantar o prédio, não é só para vender, mas também desde a prospecção do terreno, a avaliação do imóvel, do terreno, a construção, o planejamento, a gestão de venda, o tratamento do lead, enfim, todas as etapas. Qual a importância de eventos, e aí não só da Smart, os eventos como um todo, para que as duas pontas sejam conectadas, a startup, a solução, a tecnologia e o construtor, o incorporador ou o loteador? Ela é imprescindível. Os eventos são imprescindíveis. Por quê? Porque para que a empresa seja orientada à tecnologia, a revoluções tecnológicas, à implantação de parcerias com startups, ela tem que ter um mindset orientado para isso. E o mindset das pessoas do segmento não é orientado. Mesmo das novas gerações? Mesmo das novas gerações. Eles são engenheiros, né? Por assim dizer. Então, existe a curiosidade, mas o dia a dia é avassalador, Henrique. Eu sou professor universitário há quase 20 anos, e embora economista, eu também dou aula de vez em quando de introdução em administração. E todo mundo, a grande maioria dos alunos, quando vão fazer faculdade, começam querendo falar de estratégia, né? Estratégia é a parte mais legal, é a mais nobre, é a definidora. E aí o pessoal... Então vamos fazer o quê? Planejar, mais do que estratégia, na verdade, falando de planejamento, temos que planejar. Eu falo, vou ser um dos poucos professores para vocês que falam que o mais importante é o controle. E sabe por quê? Porque o dia a dia de um gestor é resolver problema. Às vezes não tem tempo para planejar, né? O dia a dia suga. É o peão que caiu, é o caminhão de concreto que quebrou ou foi assaltado, o Ministério Público que entrou com uma ação. A quantidade de problemas diários é enorme e ele é sugado por isso. Não basta querer, né? Não basta ter a vontade. Talvez seja preciso criar um departamento só focado em inovação, pessoas que possam se dedicar integralmente a isso, né? Então, para chegar nesse ponto que você está comentando, o que acontece? Quando eu quis dizer de mindset, é porque mesmo a nova geração, ela pode estar mais ligada à tecnologia, mas ela tem que ter prazer nisso. Então o mindset é orientado quando aquilo faz parte da tua vida. E esse pessoal não faz, porque ele vai ser sugado por outras coisas. Quando vai a um evento, ele se depara, ele conhece, ele vai para o evento aberto, com o objetivo de aprender, com o objetivo de relacionar-se com outras pessoas. E, portanto, é onde começa a possibilidade de um namoro que vire casamento com algum tipo de tecnologia. Então, eu acho que uma das missões que o Smart tem que ter nos eventos é justamente criar esse ambiente de proximidade entre uma PropTech e uma empresa, uma incorporadora, uma urbanizadora. Você daí comentou uma outra coisa, Henrique. Será então que vale a pena criar um departamento? Pode ser. Mas cuidado, talvez você crie um departamento que vai te gerar custo e você vai deixá-lo no cantinho sem prioridade. Tem que estar integrado com tudo. Tem que estar integrado. Não é fácil, mas ele vai antecipar o teu amadurecimento para se relacionar com essas empresas de tecnologia.
não há dúvida de que isso vai acontecer.